Nós temos um problema aí, né? Primeiro, que é a grande escassez de diretores espirituais. Isso daí é um problema grave, não é? A quantidade de gente que me procura. Você poderia me indicar um diretor espiritual? Ixi, aqui eu ia passar. São muitas as pessoas. E segundo, a formação desses diretores espirituais, que geralmente praticamente são padres ou uma freira, talvez ali pode ser também, né, alguém, uma dirigente espiritual de alguém e tal. Porque isso daqui não é falado nos seminários. Eu posso estar errado também, né? Mas na maioria dos seminários não se para estudar temperamentos, né? Para que quando se torna padre, numa direção espiritual, olha, você é muito assim, você pode trabalhar assim, veja, olha isso daqui, reflita sobre isso e tal, não sei o que e tudo. E que os melhores ou os mais assertivos diretores espirituais são assim porque entendem pelo menos um pouco sobre isso, um pouco sobre a psicologia, um pouco sobre tal. Então, como que resolver isso? Porque às vezes, desculpa falar, mas às vezes tem uma certa dificuldade para alguns, não todos, claro, mas alguns padres querer doar tempo para a confissão. Imagina para a direção espiritual, não é nem doar tempo, é conseguir tempo para a confissão. Imagina para a direção espiritual, né? Então, não temos um problema aí. Isso daqui talvez não poderia ajudar na formação dos seminaristas para que eles se tornem... Isso já está sendo utilizado em alguns lugares, essa também seria a minha pergunta. Porque quem souber um pouco disso e se tornar padre sabendo, vai ter uma grande probabilidade de ser um bom diretor espiritual, não é? De saber escutar uma pessoa e saber direcionar de uma forma mais assertiva, não é? Olha, isso que você falou é uma verdade muito dolorosa, mas é a realidade. Assim, hoje imagina a demanda do senhor, por exemplo, de pessoas que procuram para ser diretor espiritual. Muito, muito. Porque assim, o povo precisa de diretor espiritual. Precisa, hoje mais que nunca, famílias precisam de diretor espiritual. Mas não tem padre que quer também fazer o que se forme para isso. Às vezes não quer porque não... O que eu vou dizer? Então. Às vezes a pessoa não quer porque também não tem formação ali para isso, né? Não que os padres sejam despreparados, mas de uma forma direta nesse sentido. Né? De fato, o escopo que eu tive, já quando eu escrevi o primeiro livro, não? Há uns 7 anos atrás, acho, minha ideia era fazer uma série, 3 livros, não? Um dos temperamentos, uns sobre amadurecimento da personalidade, por isso que também estudo psicologia, e outros sobre a vida espiritual, para ajudar os diretores espirituais, porque são os 3 âmbitos que eles vão poder ajudar, não? Temperamento, o amadurecimento da personalidade para aqueles que têm algum problema afetivo, não? Ajudando também a indicar para o psicólogo, se tiver um psicólogo católico, e também na direção espiritual, na parte espiritual, porque tudo isso é a base, mas depois vem o trabalho de passar pelas noites e toda a purificação que a gente tem que fazer na vida interior. Sim. Então, assim, dolorosamente, não tem muitos padres para atender propriamente, nem também psicólogos católicos, assim. Isso. Então, é um tema muito duro. Eu não sei como resolver. O que eu posso falar é que eu estou trabalhando nisso, porque como reitor do seminário, eu tenho mais de 55 seminaristas que vão ser bons padres, porque a gente realmente tenta de que eles sejam bons. E se não a gente manda embora. No seminário. Com eles se trabalha um pouco sobre isso? Se trabalha, isso. Temperamento. Não somente temperamento, sino tudo o que é psicologia, antropologia, espiritualidade. No geral, um seminarista diocesano, ele também aprende sobre isso ou geralmente de uma forma superficial? Eu acho que aprende. Não dá para generalizar, né? Mas depende muito do reitor, por exemplo, o reitor de campos já me chamou para dar um curso para os seminaristas de campos. Ou seja, depende muito do reitor e da importância que ele dê para isso. Às vezes passa de uma forma mais superficial, às vezes aprofunda um pouco mais. E hoje em dia é muito necessário, porque hoje em dia, mais do que nunca, as famílias precisam desse suporte, esse apoio, porque o descontrole afetivo é muito grande, não? Estava vendo aí, por exemplo, o nível de ansiedade, de depressão que tem
o nível de problemas que tem por problemas afetivos, porque falou e não falou e tudo. Então precisa muito de santos padres que atendem a direção espiritual, de bons psicólogos também. É muito necessário, não? Muito necessário.